Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, um lindo sábado para todos nós. E hoje a gente vai falar de uma coisa muito importante, que eu acho que é justamente a questão da epilepsia na infância, né? Então, claro, a gente não vai abordar tudo porque não tem como, mas justamente a gente vai falar sobre epilepsia na infância. E eu vou hoje, então, só um pouquinho que eu tô. Deixa eu dar o Rodrigo, que vai falar com a gente hoje, ele está entrando já. Então, o Rodrigo, ele é neuropediatra, ele se formou lá, né, fez toda a residência lá na parte lá no ABC, então daqui a pouco ele está aí com a gente. Bom, enfim, então hoje a gente vai falar dessa coisa tão importante que é a epilepsia na infância. A gente vai tentar abordar não só as questões genéricas, vamos chamar assim, mas também a gente vai abordar as questões de algumas síndromes e que o que vocês quiserem perguntar, estamos aí, vamos responder para vocês, tá? Então, assim, todos sabem, né, que a epilepsia na infância é algo que acaba sendo minha menina dos olhos, porque eu acho que a criança, ela tem todo um, assim, como eu gosto de brincar, né, na realidade, assim, a criança, ela não é um adulto pequeno, né, assim como o idoso não é né, tem suas particularidades, a criança, ixi, o Rodrigo não está conseguindo participar. Pede de novo, Rodrigo, que eu tento te aceitar. Então, a criança, na realidade, ela tem todas as suas particularidades e as suas nuances. Parei, só um pouquinho. Vamos ver. Deixa eu tentar aceitar o Rodrigo aqui de novo. Vamos ver. Estou tentando. Então, o que acontece? A criança, então, assim, a gente tem toda uma... Opa, o Rodrigo entrou, que bom. Vamos lá. Oi, Rodrigo, tudo bem? Vamos ver, tá conectando, vamos ver. Parei, só um pouquinho. Deu, entrou. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem? Bom dia, doutora Cristina. Bom Tudo bem? dia, bom dia. Eu estava te apresentando, então vamos voltar um pouquinho para trás. Então, o Rodrigo é um neuropediatra que trabalha com a gente lá na clínica. E então estava falando que você terminou sua residência já há alguns anos lá no ABC, com todos os nossos amigos do ABC também, e que agora você faz parte da nossa família, vamos chamar assim. Então, te apresenta e seja bem-vindo. Obrigado, doutora Cristina. Um bom dia. A senhora me ouve bem aí? Te ouço, tá super bom. A Tá conexão bom. tá ótima. O meu nome é Rodrigo, né? Eu sou neurologista infantil, atualmente faço parte da clínica Cuquier. E eu tenho a minha formação, eu sou do interior do Rio, né? E logo após a minha formação, a minha graduação, eu tive a oportunidade de fazer as minhas especializações aqui por São Paulo e fiz a residência de pediatria, depois fiz a residência de neurologia infantil e hoje estou aí na clínica Cuquier também para participar um pouquinho e tentar esclarecer algumas dúvidas aí que possam surgir durante a Ajudar. nossa. Então, tá. Então, assim, o que eu estava conversando com o pessoal, Rodrigo, é justamente dizendo que a criança não é o adulto pequenininho, que tem todas as suas particularidades e que é tão importante, né, da gente entender essas particularidades. Então, o que eu estava comentando também é o seguinte, que até aproveitando que a Cris acabou de me fazer uma pergunta e nós já vamos engatar aí nessa pergunta da Cris. Em relação à questão do diagnóstico, né? Quanto mais cedo nós fizermos o diagnóstico de uma criança, melhor é. Isso não é um mito, não, isso é verdade. Por quê? Porque a gente vai conseguir tratar essa criança mais adequadamente, certo? E a gente vai evitar que essa criança, vamos dizer assim, passe por uma série de situações durante a vida e durante toda a sua evolução, porque assim, isso é algo extremamente importante, a questão da evolução da criança, né? Então, se você tiver uma fase em que ela está tendo todo o aprendizado, toda a maturação cerebral dela, e eu tiver as crises ocorrendo nesse momento, isso acaba prejudicando muito, vamos dizer assim, esse desenvolvimento. Então, Rodrigo, agora da tua parte pediátrica, fala um pouquinho para a gente como é que é a questão do neurodesenvolvimento, né? Antes da gente começar a falar da epilepsia de uma forma geral, assim, como que acontece o desenvolvimento de uma criança desde que ela nasce ou um pouco até para trás?
desde intraútero até que fase que se dá essa maturação, até que fase que a gente tem que se preocupar em deixar ela o mais livre de crises possível. Sim, sim, sem dúvida. É como a senhora falou, assim, as crianças também podem ter crises convulsivas, né? E o legal é que no início, assim, geralmente as crises não são tão aquelas do conhecimento disseminado, né, da população geral, de que necessariamente tem que ter toda aquela perda de consciência, os movimentos, os abalos, né? Nas crianças, quanto menor, a gente pode ter crises mais sutis, né? Às vezes só com piscamento ocular, às vezes só com clonias, né? Que são movimentos leves na face, e a gente tem que ficar bastante atento realmente. O diagnóstico precoce, ele é muito importante realmente, porque hoje em dia a gente tem uma grande quantidade de medicações aí que foram introduzidas nas últimas décadas, que permitem um tratamento adequado, melhorando a qualidade de vida do paciente. E o lactente em si, ele tem aqueles marcos do desenvolvimento, né? Isso. Uhum. Os marcos motores, né? Geralmente ali por volta de 2, 3 meses começa com um sorriso social, né? Depois um sustento cervical. Depois o lactente ele vai adquirindo o controle motor do tronco, né? E aí depois passa a sentar com apoio, depois sem apoio. Com que idade? Fala dessas idades. Com que idade que ele senta com apoio? Como é que é esse desenvolvimento normal? Sim, geralmente até o 6º mês de vida, o lactente ele tem que sentar ali ao menos com apoio, né? E a gente espera até 8 meses, geralmente para que ele sente sem apoio, né? E se eventualmente você tem alguma disfunção, né? Se você tiver associado às crises convulsivas, você pode ter atraso nesses marcos do desenvolvimento, né? Então, por isso que é importante um diagnóstico precoce, para que a gente consiga o mais rápido possível caracterizar também o tipo de crise e estabelecer um tratamento adequado, né? A gente sabe que a grande maioria das síndromes epiléticas, elas ocorrem antes dos 5 anos de idade, então a gente tem que ficar atento aí nesse período realmente, porque... Então, vamos lá. Então, só recapitulando. Então, a questão do sentar sem apoio, e aí depois, e para andar, qual é a idade que a gente espera que uma criancinha que esteja dentro do normal para essa criança andar? Sim. Logo depois do sentar, a gente vai observar o engatinhar, né? Uhum. Que é por volta de 9 meses, junto com o movimento de pinça, né? Que caracteriza ali o início da motricidade fina, geralmente por volta de 9 meses. E depois, com 12 meses, a gente, entre isso, né? Ela pode ficar em pé, às vezes, com apoio, né? Uhum. E depois ela pode adquirir a marcha, e geralmente 12 meses, 13 meses, né? Isso varia um pouquinho, não necessariamente esse é um marco fixo, né? Mas a gente não pode também deixar fugir muito dessa linha de base. De tempo. E ficar um pouco mais atento, exatamente. Tá. Então, aí ela vai andar, então, assim, ficou sentada, ficou de pezinha com apoio, andou. E a fala, Rodrigo? Fala um pouquinho da fala, porque isso é algo extremamente importante também. Sim, sim. O desenvolvimento da linguagem, ele começa ali até o início da comunicação não verbal, né? A criança, por volta também de 9 a 10 meses, ela começa a ter interesse por compartilhar objetos, né? Com os pais. Depois disso, o desenvolvimento da linguagem, da articulação da fala propriamente dita, com 18 meses, a criança deve ter mais ou menos aí de 30 a 40 palavras no vocabulário dela. Com 2 anos, ela deve formar frases e geralmente com 3 anos, ela deve falar com clareza, para que outras pessoas fora da família possam entender, né? E além disso, assim, de ter a palavra propriamente dita, o ideal é que a gente observe uma intenção de comunicação, né? Ela sempre tem que ter, não pode ser palavras, às vezes,
soltas e sem função, né? A gente tem que avaliar também se essa frase, se essa tentativa de comunicação ela é Adequado. eficaz. Tá. Então, isso que o Rodrigo falou, acho que é extremamente importante, né? Porque tu tem todos os marcos do desenvolvimento da criança e que a gente espera. Claro que vai ter uma criança que ela vai ser um pouquinho mais, uma vai ser mais precoce, a outra vai demorar um pouquinho, mas isso dentro dessa faixa de normalidade. Então, o que acontece? Se a gente começa com o desenvolvimento de um quadro de uma epilepsia de uma forma geral, nessa idade, né, precocemente, também durante esse desenvolvimento, isso vai atrapalhar justamente esse desenvolvimento. Então, aí a situação de você fazer o diagnóstico rápido, para evitar justamente que a gente tenha essa perca, né, desses marcos. Agora, uma outra coisa importante é o seguinte, claro que a epilepsia que começa muitas vezes, isso não é vamos dizer assim, uma regra de bolo, mas vamos dizer assim, a epilepsia que começa nessas idades mais precoces, muitas vezes ela vai estar dentro de um quadro mais grave, certo? Não necessariamente, mas muitas vezes a grande maioria de todas as encefalopatias epilépticas, ou seja, aquelas epilepsias de mais difícil controle, e que não só a epilepsia, mas você vai ter, junto com a epilepsia, outras alterações, como o atraso dessa parte do desenvolvimento neuropsicomotor que o Rodrigo se referiu agora, alteração de fala, que às vezes é muito importante, nos marcos motores, associado à epilepsia. Então, esses quadros geralmente acontecem de uma forma mais precoce. Então, no lactente, ou às vezes tem bebezinhos que recém-nasceram, recém-nascidos, e começam com esses quadros de uma encefalopatia epiléptica de mais difícil controle. A gente vai falar um pouquinho para frente em relação a isso. Então, agora pegando um gancho em uma coisa que o Rodrigo falou, que eu acho que é extremamente importante, é aquilo que a gente já nas outras ocasiões acabou falando dos tipos de crise, né? Então, assim, e no lactente, principalmente, às vezes é muito difícil de você fazer um diagnóstico, ou a mãezinha, principalmente quando a gente pensa numa mãezinha de primeira viagem, de saber que aquele movimentinho que o bebezinho está fazendo é um tipo de crise, tá? Então, assim, quando a gente fala isso no adulto já é difícil, quando a gente fala isso para o bebê, então, é extremamente difícil. Então, assim, eu queria que tu falasse um pouquinho, Rodrigo, justamente, agora a gente vai começar a falar um pouquinho das epilepsias de uma forma geral, das síndromes epilépticas, mas, assim, fala um pouquinho do que, por exemplo, uma mãe tem que se preocupar se ela está vendo de diferente no bebê dela, que tipo de movimento que pode te fazer pensar que aquilo possa ser alguma coisa que não está certa, que não é um movimento normal do bebê. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Sim, sim. É exatamente como a senhora falou, né? Quanto mais novo, quanto mais próximo ali ao nascimento, mais sutis podem ser as crises, né? Justamente por conta da imaturidade mesmo do sistema nervoso central, né? Então, você não tem tantas redes neuronais formadas e é difícil, às vezes, a caracterização das crises, né? Os eventos, eles podem ser bem sutis, realmente. A mãe, ela pode observar alguns sintomas, né? Alguns sinais podem ser um pouco importantes para ela. Piscamento ocular pode acontecer, né? Às vezes, automatismos, assim, né? Como se ele estivesse fazendo movimentos de mastigação involuntários ou de sucção, né? Também pode acontecer. Podem ter, às vezes, são movimentos até descritos como sustos, né, pelas mães, né? Às vezes o bebê ele tem contração involuntária dos braços, faz esses movimentos repetidamente, várias vezes ao longo do dia, como se fossem sustos, né? E então, nesse momento, hoje em dia a gente tem também a facilidade do vídeo com a câmera, exatamente. Então a gente sempre acaba orientando né, se qualquer movimentação anormal, qualquer dúvida, qualquer desconforto, para tentar. A gente sabe que às vezes o momento ali gera um pouquinho de desconforto para os familiares, mas sempre tentar manter a calma e às vezes filmar aqueles movimentos ali, porque realmente facilita muito num segundo momento aí para a gente avaliar.
Movimentos assim de membros isoladamente também podem acontecer, né? Como a gente fala que são movimentos focais, né? E eu acredito que movimentação ocular também Uhum. Da pode, ausência. pode Uhum. acontecer, né? Às vezes uma parada do comportamento, né? Parece que ele fica com o olhar fixo em algum local. As crises nos bebês, elas podem às vezes se manifestar dessa forma, né? São mais sutis. Sutis, então tá. Então acho que esse aliado, né? Eu acho que não só para o início, mas depois também ao longo do tratamento, essa questão hoje em dia do celular ajuda muito a gente, né? Porque assim, a mãezinha filma o bebê, filma a criança e traz. Então, assim, se tiver alguma dúvida, principalmente essas coisas muito sutis, então assim, filmar e levar para o pediatra, né? Que aí o pediatra pode ajudar, ou se tiver realmente uma dúvida maior, marcar com o neuro. Então eu acho que realmente o celular acaba sendo um grande aliado para a gente. Aqui a Cris está falando justamente os cuidadores precisam ficar atentos o tempo todo. Sim, tanto na criança quando você vai fazer o diagnóstico, quanto depois quando você já tem um diagnóstico firmado, em tentar ver realmente se a criança permanece, até para saber se o tratamento que a gente está fazendo está sendo adequado ou não, tá? Uma coisa importante que eu acho que a gente poderia entrar agora, Rodrigo, é nesse gancho que você falou em relação à questão desses movimentos do piscamento. Então vamos falar um pouquinho de ausência, que eu acho que é extremamente importante, eu acho que isso é uma coisa muito, porque assim, por exemplo, às vezes a criança começa com uma epilepsia de ausência, né, com crises de ausência, aí a gente já não está falando do bebezinho, a gente já está falando da criança um pouquinho maior, e em que muitas vezes é super difícil de você fazer o diagnóstico, porque assim, a criança está na escola, já geralmente são crianças em idade escolar, e ela começa a ter aqueles lapsos de memória muito curtos, certo? A criança fica paradinha e volta, paradinha e volta. Às vezes tem um piscamentinho do olho e para. E muitas vezes quem ajuda a gente a fazer o diagnóstico é justamente o professor, né? Porque essa criança ela acaba tendo, o professor acaba chegando e dizendo assim, olha, está desatento. Às vezes a criança começa a ter uma perda, vamos dizer assim, uma dificuldade escolar, né? Começa a ficar tendo vamos dizer assim, começa a ter uma piora do rendimento escolar. E quando a gente vai ver, essa criança realmente está tendo uma epilepsia de ausência. Então, o Rodrigo vai falar um pouquinho para a gente disso. E também, Rodrigo, eu gostaria que tu falasse para a gente, às vezes, no diagnóstico diferencial. Porque muitas vezes a criança vem para a gente como se fosse uma criança com TDAH, uma criança com déficit de atenção. E quando a gente vai ver, ele tem ausência. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Sim, sim. Como a senhora falou mesmo, né? É bem importante a gente tentar caracterizar o tipo de crise, né? Então, a partir de uma primeira observação ali de alguma coisa que os pais acham que pode estar fugindo do habitual, né? A gente tem que investigar. Eventualmente, são necessários exames, né? Para a gente tentar determinar a etiologia da crise. A gente... Ixi, Rodrigo travou. Vocês estão me ouvindo? Oi? Bom, então, antes do Rodrigo voltar, só para a gente, então vou, opa, tá voltando, vamos ver, para aí. Bom, então só para a gente dar continuidade em relação a isso. Então, às vezes, a criança, ela é desatenta, mas quando a gente vai ver, ele vem para a gente vai fazer um diagnóstico, vai fazer uma história e a gente tá vendo, a criança está tendo micro pequenos desligamentos. E isso, como a gente comenta, quer dizer assim, quando eu vou dar aula para os alunos, eu acabo falando, vocês imaginam vários pequenos desligamentos durante um período longo, isso no final do dia, no cômputo geral, a gente acaba tendo um tempo grande. Então é como se a criança, sabe como é que eu brinco? Eu digo assim, é como se a gente estivesse tentando trabalhar com uma fase de luz. Se a gente está com uma fase de luz, vamos dizer assim, queimada, o secador não funciona, o elevador não funciona, entendeu? Então você acaba tendo
vamos dizer assim, a criança acaba tendo que trabalhar muito mais para tentar, vamos dizer assim, adequar, né, tentar correr atrás do prejuízo. Então, quando a gente vai ver, então eu sempre faço, eu gosto de fazer, sempre quando às vezes vem uma criança até com uma queixa de déficit de atenção, eu sempre gosto de fazer um eletroencefalograma, porque às vezes você pega alterações, tipo dessas de ausência, que você vai ter uma alteração generalizada, você vai ter uma descarga generalizada ali no eletro, e às vezes é muito fácil, às vezes no consultório mesmo, a gente pega uma folha e fica pedindo para a criancinha assoprar. Então, essas crises, muitas vezes, elas são desencadeadas pela hiperpneia, então, pelo assoprar. Então, quando a gente vê, a criança começa a assoprar a folha, a folha e dá aquela paradinha de comportamento. Então, isso é uma crise de ausência. E isso é uma crise que precisa ser, vamos dizer assim, é uma epilepsia que precisa ser tratada. E o diagnóstico, como eu estou falando para vocês, tem que ser feito justamente com um diagnóstico diferencial de um déficit de atenção, que aí são outros 500, é outra coisa totalmente diferente. Então, é uma outra patologia, uma outra desordem que vai ser tratada de uma forma diferente, tá? Então, essas ausências, geralmente, elas acontecem num contexto de uma criança que ela está tendo um desenvolvimento normal e ela começa a ter, então, essas paradinhas. E isso acaba dando uma dificuldade. Essa criança pode ter, então, um déficit de atenção, essa criança pode ter um déficit executivo, que a gente fala na maneira de executar as coisas, porque ela acaba parando e aí volta. Para e volta. Então, isso acaba dando uma dificuldade nela executar as atividades, tá? Então, no momento que a gente começa a tratar, ela recupera isso e isso daí vai indo de uma forma, a Cris que está nos ouvindo, né? A gente tem a filhinha dela que a gente acaba tratando e realmente ela melhorou muito, a Carol melhorou muito e está hoje normal e foi uma situação muito estressora no início, que ela acabou tomando um monte de medicação e que hoje em dia a gente está tentando retirar. Então, eu aproveito para responder uma dúvida que entrou ali no início, né? Se a epilepsia das crianças tem cura. Para aí, só um pouquinho, deixa eu só ver. Tá, depois eu te respondo, Carol, um minutinho. Se a epilepsia das crianças tem cura, aí também já entra aí na tua resposta, Carol. Muitas vezes o que acontece é que existem tipos de epilepsia, estou falando para vocês da ausência, né? Elas são autolimitadas, ou seja, elas tendem a terminar com uma determinada idade. Então, a ausência, geralmente por volta da puberdade, ou lá pelos seus 10 anos, geralmente a ausência vai diminuindo, até que num determinado momento você acaba, então a criança já está sem crise há muito tempo, tomando a medicação, então a gente começa a fazer esse desmame da medicação. Então, assim, em epilepsia, a gente acaba não falando em cura, porque epilepsia cura é uma coisa que é uma palavra assim que a gente acaba não usando, e a gente fala em resolução. O que é a resolução da epilepsia? É aquela pessoa que tem 10 anos livres de crises e 5 anos desses 10, ela já está sem medicação e você não tem crise. Então isso você chama de resolução da epilepsia. Pode ser que no momento lá na frente essa pessoa possa ter crise novamente. Isso porque ela tem uma tendência, ela tem uma sensibilidade que vai fazer que ela possa ter crises novamente no futuro, tá? Então falamos aí da epilepsia de ausência, eu vou falar um pouquinho da rolândica agora, mas eu vou responder então a pergunta da Carol que me fez aqui. O filho dela desencadeou a crise com 3 anos de idade, já faz 2 anos que ele não tem crise. Com quanto tempo a gente pode retirar a medicação? Ele toma 2 medicamentos. Então, assim, claro que tudo isso vai depender de um contexto, né? Eu não posso dizer para vocês, tá, é assim, 2 mais 2 são 4. Não. A gente precisa ver que tipo de epilepsia que é essa. Rodrigo, dá uma olhadinha na tua conexão. Eu acho que é a tua conexão que está fraca. A gente precisa ver que tipo de epilepsia que eu tenho em questão. É uma ausência como essa que eu estou falando para vocês? Opa, vamos lá. Rodrigo está entrando de novo. Vamos ver se ele consegue entrar. É uma ausência que eu vou poder tirar? Ou a criança tem alguma... Opa, entrou. Oi, Rodrigo. Acho que a gente voltou, desculpa, acho que eu caí aqui.
Tá, eu só tô terminando, eu só vou terminar e depois eu já te chamo de novo. Na realidade, assim, você tem então, você tem algum fator etiológico, você tem alguma lesão estrutural no cérebro dessa criança, ou, importantíssimo, você tem alguma doença genética, que a gente vai falar um pouquinho dessa parte genética depois relacionada. Bom, e você não tendo nada dessas coisas, geralmente o que a gente faz, Carol, é a criança estando 2 anos livres de crise e com um eletroencefalograma normal, com desenvolvimento totalmente normal, a gente começa a tentar fazer o desmame da medicação. Então, por exemplo, no caso do teu filho, que a gente tem 2 medicações, o que a gente vai fazer, eu gosto de fazer esse desmame muito lento, porque assim, a gente, claro, a gente sabe que muitas vezes as medicações dão algum tipo de dificuldade, de alteração, vamos dizer assim, na parte cognitiva também, mas a gente precisa ter muito cuidado na hora de tirar para que a gente não tenha, vamos dizer assim, um escape, né? Então a gente vai tirando devagarzinho, tira um, vai se fazendo os eletros associadamente para ver se está tudo ok, e depois, no segundo momento, a gente faz a retirada da segunda medicação, tá? Então, eu já falei um pouquinho da ausência, Rodrigo. Agora vamos para a segunda epilepsia, que seria uma epilepsia também autolimitada, na grande maioria das vezes. Só um detalhe, na ausência, né? 90%, vamos dizer assim, das pessoas vão ter vamos dizer assim, essa epilepsia vai embora. Mas em alguns pacientes, em algumas crianças, isso vai permanecer, né? E até a fase adulta. Eu tenho pacientes adultos com epilepsia generalizada primária de ausência que permanecem, certo? Então isso pode acontecer. E existem epilepsias de ausência que começam mais na fase juvenil. Então são todas as nuances. Mas vamos dizer assim, a grosso modo, a grande maioria vai embora, tá? Então, eu gostaria que a gente falasse um pouquinho da epilepsia rolândica. O que é a epilepsia rolândica? Que eu sei que tem muitas crianças, muitas mãezinhas aí que têm alguns filhos com esse tipo de epilepsia. Fala um pouquinho pra gente, Rodrigo, o que é a rolândica? Claro, a epilepsia rolândica também é um outro evento, né? Um outro tipo de epilepsia que é comum nas crianças, né? Em alguns locais é descrito como, na literatura, como o tipo mais comum de crise epilética na infância. Tem ali um período que é mais comum de aparecimento, né? Geralmente entre 8 e 10 anos de idade, né? Nesse período. E as crises também, elas têm uma particularidade, às vezes, no início da apresentação, de um horário do dia, né? Geralmente ali no início do sono, segunda fase do sono, e às vezes ao despertar também, né? São crises também, como o primeiro exemplo que a senhora deu, que são geralmente autolimitadas, né? A gente nunca fala em benignidade nem em cura, né? Mas são geralmente autolimitadas e elas geralmente se apresentam ali no início do sono. Os pacientes às vezes podem geralmente tem algum adulto dormindo ao lado, né? Eles podem descrever movimentos na face, né? Às vezes alguns pacientes podem ter vômitos, é uma forma de apresentação. E a crise propriamente dita, né? Se o paciente se referir àquele momento ali, a crise, ele pode referir uma sensação um pouquinho diferente na face, né? No rosto. Uhum. Isso, exatamente. Movimentos de lábios, né? De boca. E esse tipo de crise, assim, ele tem uma particularidade no eletro, né? O eletro geralmente ele localiza ali as descargas numa região um pouquinho mais específica, né? Que são as regiões centrotemporais. E na grande maioria das vezes a gente tem um controle bem adequado das crises, né? Eu acho que é isso importante a gente deixar claro, né? A gente, na grande maioria das vezes, tem um bom controle das crises e essas crianças se desenvolvem normalmente. A gente tem que ficar um pouco atento às questões escolares também, como no caso das crises de ausência, mas na grande maioria das vezes são crises que se resolvem com uma medicação só e tem um bom prognóstico.
Isso que eu gostaria de comentar. Então, na realidade, essas crises são crises geralmente focais, elas acontecem, às vezes, né, mais na região da língua, da boca, e são crises autolimitadas. Muitas pode até acontecer de ter crise convulsiva, mas é menos frequente. E uma coisa interessante que a gente via em tempos atrás, né, Rodrigo, que antes a gente chamava dessa epilepsia benigna da infância, ou a epilepsia rolândica benigna. E hoje em dia a gente tem um pouquinho de cuidado em relação a essa questão do benigno, né? Porque a gente sabe que muitos até, aí já é mais para trás, eu acho que tu nem pegou isso, mas assim, existiam muita discussão em relação a isso, de você tratar ou não tratar, e como eram crises mais autolimitadas, você deixar essas crianças sem um tratamento com uma medicação anticrise, como a gente chama. E isso foi uma coisa que veio mudando, porque a gente viu que não é tão benigno assim. Essas crianças, elas podem ter outras dificuldades além da questão da crise em si. Elas podem ter disfunções que a gente chama de executivas, disfunções assim na parte, vamos dizer assim, operacional, na parte de escolaridade. Então a gente viu que a coisa não é tão benigna. Elas são autolimitadas sim, embora existam algumas crianças que acabem ficando por mais tempo, mas geralmente em fase de puberdade, em fase de pré-adolescência, essas crises tendem a ir embora. Então é uma outra epilepsia em que você tem uma característica, vamos dizer assim, mais sutil, porque às vezes até que a criança tem até uma convulsão, às vezes ninguém percebe, e elas acontecem muitas vezes durante o sono, como o Rodrigo comentou. Isso é outro fator extremamente importante, porque às vezes a gente faz um eletroencefalo com essa criança acordada e a gente não vê nada, então a gente precisa, a importância de que sejam feitos os eletroencéfalos com a criança dormindo. E aí eu já engato uma outra situação que existem, é claro que é uma coisa mais grave, né, no sentido que a gente chama de estado de mal eletrográfico do sono, que é vamos dizer assim, é um contínuo. Na realidade, a gente tem um amplo espectro dessa epilepsia rolândica até chegar nessas situações que eu estou falando desse estado de mal eletrográfico, em que a criança, além de ter essas alterações de crises, a criança pode ter alterações de comportamento, de agitação, de dificuldade de fala. Eu tive um caso recente extremamente assim dramático, que até foi uma neuropediatra que me encaminhou a criança, que o menininho estava com uma dificuldade muito grande de controle e com uma alteração de comportamento e começou a perder fala. E tinha esse estado de mal eletrográfico do sono. O eletro da criança acordado era normal, você botava ele para dormir, descarregava mais de 80%. E essa criança foi uma criança, claro, estou falando aqui, ela foi um quadro mais grave, ela foi internada, a gente fez uma medicação específica e foi lindo, porque assim, em menos de 15 dias o menino começou a falar de novo. Então, assim, só para a gente ter todo esse cuidado que a gente precisa fazer eletroencefalograma com essa criançada dormindo, né? Porque muitas vezes não aparece nada com a criança acordada e quando a gente põe a criança para dormir, acontece, né, Rodrigo? Tu vê isso também? Sim, sim, exatamente. A gente tem, nas indicações, inclusive, do eletroencefalograma, às vezes a gente pontua algumas situações, né, específicas, né? Nas crises de ausência, por exemplo, a gente tentar fazer uma hiperpneia, né? Isso. E nas crises de, às vezes, fotoestimulação também para alguns outros tipos de crise, para tornar o exame mais sensível, né? E no caso das epilepsias, da epilepsia rolândica, né? A importância do eletro em sono, né? Porque às vezes você realmente pode passar desapercebido. Isso. Exato. Então, entrou uma questão ali pra gente e a gente vai começar a falar um pouquinho então agora das encefalopatias. A gente já está aí com meia hora, então não quero prolongar muito. Se a gente começa a falar, a gente não para. Então, só para a gente falar, eu acho que a gente vai acabar falando de algumas encefalopatias importantes que a gente tem. Então, entrou uma mãezinha aqui e pediu para a gente falar um pouquinho do West. Então, a síndrome de West, eu vou só introduzir, depois o Rodrigo fala para a gente, mas assim, é uma dessas encefalopatias epilépticas. Então, então, mais uma vez, gente, o que é encefalopatia? Não é só a crise, a criança começa a perder os seus marcos de desenvolvimento que o Rodrigo comentou lá no início.
E muitas vezes, se a criança já pode ter alguma alteração prévia, então se ela teve algum insulto neonatal, se ela já tem alguma uma alteração genética, e aí ela começa a evoluir, então o Rodrigo vai contar pra gente, vai falar dos espasmos e tudo, e aí a criança começa então a perder esses marcos. Fala um pouquinho pra gente então do West, o que é o West, como que funciona, Rodrigo? Sim, sim. A síndrome de West, ela é uma encefalopatia, né? Uma encefalopatia epilética e dentro, assim, do diagnóstico a gente precisa, a gente fala que é uma tríade, né? São três sinais ali que a gente vai observar. O primeiro que geralmente é relatado pelos pais, que são esses espasmos, né? Os espasmos infantis geralmente são repetidas vezes. Desculpe, geralmente são repetidas vezes ao longo do dia e é o sinal levado pelos pais junto com um atraso no desenvolvimento, né? Justamente o que caracterizaria ali a encefalopatia, né? E aí a gente examina a criança e no eletroencefalograma a gente também tem uma alteração que é uma alteração típica dessa síndrome que tem o nome de ipsiarritmia, né? Uhum. Então, essa criança, geralmente a crise, o início ali é observado pelos pais em torno de 6 meses de idade, né? E aí os eventos vão se tornando mais frequentes e eles observam a regressão no desenvolvimento, entendeu? É uma situação mais grave, né? Que necessita de um tratamento, da identificação e o tratamento precoce. Uhum. E a gente, eu acho sempre bacana a gente falar também, porque às vezes não necessariamente a gente precisa caracterizar a etiologia ali no início, né? A gente tem que iniciar o tratamento com a medicação e a gente vai investigando a etiologia, que, como a senhora falou, pode ser uma anóxia neonatal, pode ser uma questão genética e às vezes pode ser também uma etiologia não necessária que a gente não consiga determinar. Eu acho que isso, sim, que o Rodrigo está falando é extremamente importante, porque, assim, a rapidez e a gravidade, né, da evolução desse tipo de moléstia, e que você, quando começa, a mãe já tem que levar. Então, assim, isso é o que acontece? Porque, às vezes, como eu falei, mãezinha de primeira viagem, a gente nem sabe. Então, a criança começa a ter aqueles sustinhos, elas chamam de susto, que vai ser como se fosse tanto o espasmo em flexão, quanto o espasmo em extensão, quer dizer que o bebê acaba esticando os bracinhos, e que a gente às vezes tem os reflexos normais do bebê, né, Rodrigo, como o reflexo de Moro, que acaba confundindo. Mas eu acho que tem mães que ficam muito atentas e já levam para o hospital, e isso é extremamente importante, porque o West é uma emergência médica, gente, é uma emergência médica, quer dizer, começou a ter, o quanto mais rápido a gente instituir o tratamento adequado, menos dano nesse cérebro em desenvolvimento eu vou ter, né? Então a gente que trabalha com hospitais e que a gente acaba fazendo todo o eletro, então desses hospitais, a gente vê, eu tive agora esse ano, eu tive, acho que foram uns 3 ou 4 casos em que as mães levaram, a gente colocou em vídeo EG já direto dentro do hospital e começou a ver. Isso que o Rodrigo falou dessa questão da ipsarritmia, às vezes logo no início a criança não tem ainda esse padrão, né? Ela só tem algumas alterações, mas ainda não tem o padrão ipsarrítmico. E depois ela acaba desenvolvendo. Então, a instituição do tratamento precoce até nos ajuda justamente nisso. Porque se ela já tem o padrão ipsarrítmico, você acaba... Olha aí, ó, olha o que essa mãezinha estava falando. É isso daí mesmo, Fernanda. Eu não sei se é Fernanda ou Patrícia, mas é justamente isso. A gente pensa que é sustinho, que era brincadeira, e quando vai ver, era realmente um quadro de uma encefalopatia do West iniciando. Então, assim, claro, eu estou dizendo aqui para vocês, mas adianta, o fato de você tratar precoce vai evitar uma evolução? Não necessariamente, isso vai depender da causa, como o Rodrigo falou. Mas o quanto antes a gente entrar, menos, vamos dizer assim, menos dano a gente pode ter nesse cérebro em evolução, tá?
A síndrome de West é uma síndrome, infelizmente, de muito difícil controle. A gente tem casos em que a gente entra, por exemplo, principalmente em termos do fator etiológico, se a gente tem uma esclerose tuberosa, a gente vai entrar com uma medicação específica que é a vigabatrina. Algumas crianças que não respondem à vigabatrina, você vai acabar fazendo uma pulsoterapia ou com a CTH ou com corticoide, que é o que mais a gente acaba tendo aqui no Brasil, endovenoso até. Então, essa criança ela vai estar ela vai estar dentro de um hospital para fazer isso. E o ácido valproico, que também é uma outra medicação. Então, aí, Rodrigo, eu gostaria que a gente já falando um pouquinho de medicação, né? Então, assim, depois a gente vai falar um pouquinho em relação à questão do canabidiol, mas a questão do canabidiol nessas crianças, vou botar o canabidiol um pouquinho para o final, deixa a gente só terminar aqui. Então, assim, esse West, então, muitas vezes, ele vai evoluir para uma outra síndrome, que é a síndrome de Lennox-Gastaut. Que o Lennox, ele pode acontecer evoluindo a partir de um West, ou ele pode acontecer em crianças um pouquinho maiores, com início mais tardio. Conta pra gente o que é o Lennox, então, Rodrigo. O Lennox-Gastaut é uma outra encefalopatia epilética, né? Que também é uma encefalopatia epilética grave. E como a senhora falou, ele pode se manifestar em decorrência ali de uma evolução da síndrome de West, né? Num paciente que eventualmente não tolerou bem as medicações ou por algum outro motivo qualquer. E esse paciente aí, por volta de 4, 5 anos de idade, ele desenvolve a síndrome de Lennox-Gastaut e ele é um paciente que tem ali um atraso nos marcos do desenvolvimento importante, né? É sempre legal a gente associar a síndrome com a caracterização da encefalopatia realmente, né? Porque então a gente, quando fala em encefalopatia, é isso, é que a gente tem um atraso no desenvolvimento. E aí esse atraso no desenvolvimento, ele vai seguir a linha ali da idade, né? Se for num paciente mais novo, por exemplo, por volta de 12 meses, ali ele pode atrasar a marcha. Se for um paciente por volta de 2 anos, ele pode atrasar a fala. Às vezes ele até falava de forma adequada para a idade, mas ele passa a apresentar uma regressão aí nesse desenvolvimento. Ou então, lá na frente, o paciente, que às vezes não foi esse caso aí da evolução da síndrome de West, ele tem uma regressão no desenvolvimento. E também o padrão do eletro é importante também, né, para a gente caracterizar a crise. A síndrome de Lennox-Gastaut, como a síndrome de West ali são os espasmos infantis, né, na síndrome de Lennox-Gastaut você pode ter uma ampla variedade de crises, incluindo até às vezes o que a gente já falou antes, que são as ausências ali típicas, né, que são eventos breves ali, autolimitados, que às vezes o professor que acaba percebendo que a criança passa mais tempo na escola, os pais não se atentam tanto, lá na frente ele pode apresentar ausências atípicas. Né? Então, são eventos mais prolongados. As ausências, né? Então isso é que eu queria estar colocando aqui, né? Que na realidade aquela criança por volta dos 3 anos de idade, 3, 4 aninhos, até um pouquinho mais tardio. Então essas ausências, elas não são tão curtas e breves e assim, bem delimitadas quanto as ausências típicas, como o Rodrigo está falando. A criança fica paradinha e volta. Então, assim, são as ausências atípicas, as crises tônicas do sono, então, que é aquela crise que a criança se estica toda, e tu pode ter outros, na realidade, no Lennox, você pode ter uma variedade, uma ampla variedade, as crises atônicas, que são as frequentes também, que ele cai e tem uma queda abrupta, então são os 3 tipos mais frequentes de crise. Então, só para dentro de um contexto, eu acho que essas são as 2 mais frequentes que a gente acaba vendo, o West e o Lennox. E, claro, cada uma vai ter a sua nuance de tratamento. A gente acaba vendo, é claro que nós somos uma clínica que tem um perfil que a gente acaba tratando pacientes epilépticos de
tanto de fácil, mas assim como de difícil controle. Então a gente tem toda a questão dos procedimentos cirúrgicos, claro, não só o tratamento clínico, mas também os procedimentos cirúrgicos, que a gente vai falar, semana que vem a gente vai falar um pouquinho sobre isso, que o Arthur vai estar com a gente vai falar um pouquinho de cirurgia nesses casos. Mas são crianças, eu estou falando aqui, claro, de crianças que muitas vezes vão necessitar de uma ajuda, né, de um procedimento outro que não só o medicamentoso, porque essas crianças entram dentro do que a gente chama de uma epilepsia refratária, né, que tem uma dificuldade de você controlar. E isso eu acho que é uma outra coisa importante, né, a questão da gente pesar e questão da gente tentar, vamos dizer assim, colocar em evidência assim, o quanto que eu tenho que dar de medicamento para que eu livre essa criança de crise. A gente tem que entender que esses casos, muitas dessas crianças, elas não têm, a gente não consegue controlar totalmente as crises, mas você consegue diminuir bastante, porque também não adianta você ficar, porque a partir do momento que você introduz uma segunda medicação e uma terceira medicação, a chance que a gente tem de um controle total é muito menor, né? Então não adianta a gente ficar botando remédio, porque muitas vezes o custo e benefício de você colocar um monte de medicação, você vai deixar essa criança mais sedada, mais apática, então o custo-benefício não é tão adequado. Então, assim, você tem uma série de síndromes, eu falei aqui, a gente falou aqui dos dois, a gente tem outras síndromes, né, que tinha até na nossa pauta, em relação à síndrome de Young, o meu síndrome de Dravet, síndrome de Rett, que eu vou falar um pouquinho do Rett agora, são todas síndromes geneticamente determinadas, em que muitas dessas crianças, como o Rodrigo falou em relação à questão da etiologia, que num passado não tão remoto, a gente não tinha um diagnóstico etiológico e que hoje, em virtude do aconselhamento genético e dos testes genéticos, a gente consegue fazer um diagnóstico mais preciso e entender, né? Doutora, para que é importante eu fazer um diagnóstico genético? Porque eu vou conseguir entender o que é a síndrome que está cometendo o seu filho, né? Eu vou conseguir te dar um prognóstico, eu vou conseguir te dar vamos dizer assim, uma orientação do como a gente vai agir. Então eu falei um pouquinho do Rett, que eu acho que aqui a Mari está nos assistindo. Que isso é uma coisa importantíssima que a gente tem que falar, que muitas vezes essas crianças que têm síndromes genéticas associadas, elas não são, você não deve excluir essas crianças de um tratamento cirúrgico, porque não é porque ela tem uma síndrome genética que você não vai tratar. Então a filhinha dela, estou contando aqui, acabou de ser operada, a Bianquinha, eu já trato dela há muito tempo, ela tem uma síndrome de Rett e a Bianca agora foi submetida, eu acho que está tendo alta do hospital hoje, ela foi submetida agora a uma calosotomia, que eu vou falar um pouco isso lá na semana que vem. Por quê? Porque a Bianca, a gente tentou várias medicações, tentou de tudo, e ela estava tendo crises em que ela caía, essas crises atônicas, que são crises extremamente graves. Então agora com a cirurgia a gente vai tentar melhorar a qualidade de vida. E, Rodrigo, então, assim, falando nessas, que hoje o nosso mote não é cirúrgico, mas, assim, falando um pouquinho em relação às questões de medicações, claro que a gente tem todas essas medicações aí no nosso armamentário, mas vamos falar um pouquinho para a gente encerrar a nossa live, vamos falar um pouquinho do canabidiol, Rodrigo. Como é que é a tua visão em relação ao canabidiol para o tratamento dessas crianças e, de uma forma geral, na epilepsia? Fala um pouquinho para a gente. Claro. Doutora Cristian, a gente falou basicamente ali atrás de duas síndromes, né, que a síndrome de Dravet, não tanto, né, por conta do nosso tempo, mas da síndrome de Lennox-Gastaut, mas são basicamente essas as duas indicações, assim, precisas, né? Formais, né, para o tratamento com o canabidiol, né? A gente tem é uma droga nova, né, como uso medicinal, relativamente nova, né? Então você tem essas duas indicações para tratamento. E sempre a gente não opta por dar início ao tratamento com ela, né? A gente sempre ela é uma droga sempre adjuvante, né? A gente caracteriza a epilepsia como refratária, 2, 3 medicações, e aí, eventualmente, se não teve uma melhora, a gente
pode lançar mão do canabidiol nesses casos, e esses casos a gente vê bastante melhora com o uso do canabidiol, né? Eu acho assim, essa questão do canabidiol, assim, nova num sentido, né? Porque a coisa já é milenar, né, Rodrigo? Mas assim, que Deus lá do egípcio, isso aí lá para trás. Mas assim, a questão do canabidiol, que eu acho que a gente tem que deixar bem nítido aqui, é que muitas vezes as mães assim, chegam no consultório, vamos dar, porque a mídia faz aquele estardalhaço. Então, assim, a gente tem que entender que o canabidiol, como qualquer outra medicação, é uma medicação anticrise como qualquer outra, né? Não é essa história do natural, ele não tem nada de... Ele é natural, ele é uma medicação, ele tem efeitos colaterais, ele pode agir em fígado, ele pode, vamos dizer assim, se misturar com outras medicações, por exemplo, o ácido valproico e o clobazam. Com o ácido valproico, ele pode aumentar o risco de comprometimento hepático. Com o clobazam, a criança tende, que é o Frisium, o Urbanil, a criança pode tender a ficar mais sonolenta. Então, assim, a gente tem que entender que ele é mais um no nosso armamentário. E que ele não é, assim, vamos dizer assim, o que tu vai usar e vai mudar a vida. Não. Claro, em síndrome de Dravet, que é uma síndrome específica, que foi da onde tudo isso começou, existem algumas crianças que têm uma resposta. Eu, por exemplo, tenho um Dravet no consultório que melhorou muito com canabidiol e que a gente conseguiu reduzir outras medicações, mas a gente tem que entender aqui que o canabidiol não é o salvador da pátria para tudo, tá? Então, assim, tem seus riscos, é um adjuvante, pode melhorar questões de comportamento, de sono. Isso a gente às vezes acaba vendo, né, que os níveis atencionais, então as mãezinhas às vezes até antes de melhorar a questão das crises, ele acaba melhorando a atenção das crianças. Então, assim, só para deixar bem nítido aqui para vocês. Então, além do canabidiol, como uma outra estratégia do procedimento cirúrgico que a gente vai comentar semana que vem, a gente tem também dieta cetogênica, que fala um pouquinho de dieta cetogênica, só para a gente acabar. Sim, claro. A dieta cetogênica também é uma opção de tratamento, né? E também nos casos das encefalopatias, e é uma opção de tratamento que ela deve ser bem assim, deve ser bem rigorosa, né, doutora Cristina? Com uma orientação multidisciplinar, né? Isso. O neurologista infantil, mas além disso, a nutrição, né, todas as terapias que precisam ser feitas para dar continuidade nos marcos do desenvolvimento. E a dieta cetogênica, ela é uma dieta basicamente com um maior potencial de gordura do que de proteínas, né? E a gente opta... Sem carboidrato, zero carboidrato praticamente. Não zero, mas né, você tem que tirar o carboidrato. Sim, sim. E você... É uma opção também, né? Que também alguns pacientes têm bastante, tem bastante benefício. O problema da dieta cetogênica é a aceitação, né? Porque como o Rodrigo está falando, quer dizer, você acaba deixando uma dieta rica em gordura, com teor mais baixo de proteína, e que praticamente você não zera o carboidrato, mas em alguns casos você até zera, mas você diminui muito a restrição do carboidrato, então que isso é muito difícil para a criança aceitar. Claro que naquelas crianças que já têm uma gastrostomia, que fazem uso, né, da gastro, acaba sendo mais fácil. Mas você tem uma série de outras complicações, como cálculo biliar, cálculo renal, você pode ter um aumento de colesterol. Então, assim, ela é restritiva, ela tem que ser, vamos dizer assim, muito bem seguida por uma equipe multidisciplinar, mas tem crianças, tem relatos de pessoas que têm uma resposta muito boa à dieta cetogênica, então que é vamos dizer, mais uma opção de tratamento para esse tipo de situação. Então, gente, eu sei que a gente teria muito mais coisa para falar, mas infelizmente a gente tem que terminar, porque senão fica muito longo. E eu gostaria então de acabar, de terminar aqui essa live hoje, agradecendo a participação do Rodrigo e sempre falando para vocês que a gente está à disposição, que vocês podem colocar suas dúvidas no chat, que a gente responde com maior, né, sempre que puder. E lembrando que as crianças, a gente precisa fazer os diagnósticos adequados, precoces, porque é um cérebro que está em evolução.
Então, quanto mais rápido, quanto antes eu tratar essa criança, mais, né, melhor vai ser a evolução dela, mais eu vou dar espaço para esse cérebro crescer de uma forma adequada. Então, termina aí com as tuas palavras, Rodrigo. Doutora Cristina, eu queria agradecer o convite, né? Foi um prazer aqui. E queria um minutinho só falar de um último tópico aqui que está bem em alta, que é a vacinação, né? Ai, justamente esqueci da vacinação. Termina com essa, Não, justamente. bem pontual aqui. A vacinação para a Covid-19, né? Nos pacientes com epilepsia é uma dúvida bem frequente, né? Sim. A vacinação ela é indicada, né? Os possíveis, assim, as possíveis complicações da vacinação são muito menores do que eventuais riscos aí de contrair a doença, né? Então, são pacientes. Ai, travou bem na vacinação. Mas é isso, gente. Então, sim, as crianças, é claro que a gente ainda tem todos os estudos das vacinas, eles agora que eles estão sendo aprovados para a criança, porque geralmente nos estudos é isso, a gente aprova no adulto para depois aprovar na criança, mas sim, quando for na época do seu filho se vacinar, quando estiver disponível, por favor, vacinem, gente. A gente precisa vacinar todo mundo, porque só vacinando todo mundo a gente vai conseguir sair dessa situação, né? Então, assim, e vocês, não só os seus filhos, mas vocês, mães, vocês todos, pais, avós, todo mundo precisa se vacinar. Não tem, como eu já brinquei na outra vez, não tem vacina boa, vacina ruim. Vacina boa é a vacina que está no braço da gente, né? A gente vai ter muito, o risco de contrair o Covid é muito maior do que o risco da vacinação. Tá bom? Um bom final de semana para todos vocês. E eu gostei muito da gente poder conversar com a criançada, com os pais da criançada. E a gente está aí sempre para o que vocês precisarem, tá bom? Um beijo e tudo de bom para vocês.